Olá, boa noite. Boa noite a todos. Espero bem, estejam bem também nessa noite aqui, 11 da noite na Europa, principalmente em Lisboa e Dublin. Cada um dos outros terá seu fuso horário. Da onde vocês estão assistindo, vão dizendo aqui também. Entretanto, eu vou me apresentando para que quem não me conhece ainda possa me conhecer, porque provavelmente teremos aqui algumas pessoas que não me conhecem tão bem, outras que provavelmente já foram minhas clientes ou fizeram algum tipo de trabalho comigo. Bem-vindos a todos. O meu nome é Rita Costa, eu sou consultora de carreira internacional e parceira estratégica de negócios. Quando eu falo de mim, eu gosto sempre de dizer que eu sou portuguesa de Portugal. No entanto, a minha ida para o Brasil, onde eu morei 4 anos, fez com que eu ganhasse esse sotaque. E como eu sei que a grande maioria de vocês que me escuta aqui é do Brasil ou tem vivências aí do Brasil e é um público com quem eu convivo muito, faço questão também de falar com esse sotaque para uma questão de aproximação. Acho que é muito importante, foi esse o motivo que me fez ganhá-lo, mas isso a gente deixa para uma outra conversa. Depois do Brasil eu morei na Irlanda também. Oi, Gleison. Muitos de vocês me conheceram pela Irlanda. A Irlanda é um país que nos dá muitas oportunidades e nos permite conhecer gente de muitos lugares com backgrounds muito diferentes também. Então sou muito grata à Irlanda por essa possibilidade. E agora aqui estamos na consultoria de carreira ativa no mundo inteiro, desde Portugal hoje, e espero que vocês estejam também com toda a motivação e todo o interesse para ouvir um pouco mais sobre currículo e LinkedIn. É um tema muito popular, né? O currículo, a cover letter, na verdade, o LinkedIn a gente vai deixar para um outro momento, mas a cover letter e o currículo são temas que são inevitáveis. E por isso mesmo eu gostaria de saber quantos de vocês estão ou já tentaram estar no processo de fazer o currículo e a cover letter, a carta de apresentação, e sentiram dificuldades. Comentem aqui que dificuldades são essas, o que principalmente deixa vocês mais em dúvida quando o tema se trata de cover letter e de currículo. E quais são os principais incômodos ou as principais questões que surgem nesse sentido? Quanto mais vocês partilharem aqui também, mais eu posso ir ao encontro das dúvidas de todos e tentarmos esclarecer alguns demôniozinhos que pairam no ar em relação a esse tema. Não tem que ser um bicho de 7 cabeças, mas a realidade é que precisamos entender a base para depois então construir um bom currículo. E é por aqui que eu quero começar. Quando falamos de currículo, eu vou começar pelo currículo. Quando falamos de currículo, é muito comum chegarem até mim, me dizerem que querem melhorar o currículo. E é muito comum se pensar que o currículo, para ser bom, deve ser bem traduzido, bem escrito, principalmente falando de um mercado internacional em que a língua não é a portuguesa, mas também em mercados em que a língua que domina é essa. Independentemente de tudo, para se ingrarmos hoje no mercado de trabalho, o currículo continua sendo uma ferramenta fundamental. É muito comum pensar-se que o currículo, para ser bom, tem que ser bem traduzido ou bem explicado e normalmente esquecemos o primeiro passo, o início de tudo, que é o que vai sustentar esse currículo. Antes de eu começar a escrever um currículo ou antes de eu revisar um currículo, eu preciso saber o que estou revisando. Qual é o objetivo desse currículo?
Qual é a estratégia desse currículo? Qual é o foco desse currículo? Eu já vi currículos maravilhosos, muito bem escritos, muito bem explicados cronologicamente, só que faltava o principal, que é ter um objetivo definido. É ter uma estratégia clara e ter uma comunicação que traga sentido a esse currículo. É impossível ter um currículo, não é impossível, mas talvez não vamos atingir o público certo se tivermos um currículo que não explore uma linha de raciocínio e um objetivo claro. Então, para chegarmos aí, hoje o nosso tema é como ter um currículo e uma cover letter de respeito. E para chegar ao ponto de ter um currículo de respeito, precisamos de autoconhecimento. O autoconhecimento, para quem me conhece, é uma tecla que eu bato sempre, porque é inevitável não bater nela. O autoconhecimento é o primeiro passo para tudo e também para construir um bom currículo. Por que o autoconhecimento é tão importante? Porque se você não souber quem você é, primeiro que tudo, o recrutador também não vai saber quem você é e muito menos o que você quer. O currículo precisa expressar, para que ele seja eficaz, precisa expressar aquilo que você é e aquilo que você quer. E para você entender o que você quer, você tem que se conhecer. Autoconhecimento é a primeira coisa que devemos fazer para ter um currículo de respeito. Como é que chegamos nesse autoconhecimento? Há várias formas de fazê-lo. Mas, acima de tudo, temos o lado pessoal e temos o lado profissional. Quando falamos do lado pessoal, é fundamental você entender quem é você. Seus valores principais, o que você é enquanto principais forças, principais qualidades, principais pontos a melhorar também, porque isso também é importante para entender o que não somos e dessa forma não destacar coisas que não sejam reais. O currículo tem que ser real, tem que ser realista. Eu não sou apologista de mentir no currículo, eu sou apologista de usar estratégia. E a estratégia pode implicar contar as coisas de uma forma menos clara ou menos direta ao ponto, dependendo do caso que for, mas sempre sendo realista e sendo verdadeiro. Quando você sabe quem você é e quando você sabe seus valores e aquilo que você procura numa empresa, numa vaga, numa determinada oportunidade, você vai saber a sua intenção de uma forma muito mais clara. E a partir daí você consegue ter um objetivo e uma linha de raciocínio de onde você quer chegar. E após isso, precisamos nos conhecer profissionalmente também. E quando eu falo de profissionalmente, eu estou falando da parte técnica, eu estou falando da parte comportamental, que competências eu tenho que eu fui desenvolvendo no ambiente de trabalho, seja trabalho em equipe, seja trabalhar sob pressão, seja resolução de problemas, quais são as competências, as soft skills que eu tenho que fazem de mim uma pessoa diferenciada no mercado de trabalho, na minha área, e que competências técnicas eu tenho que hoje contribuem também para eu ser especialista nessa determinada área ou independente do cargo, para eu conhecer aquilo que o mercado exige que eu conheça naquele segmento. Então é muito importante que primeiro que tudo você se conheça e saiba o que você quer. Só depois de você se conhecer e saber o que você quer, é possível chegar a um currículo eficaz. Porque esse currículo tem que ser claro, como já falamos aqui, e tem que passar uma mensagem muito simples. O recrutador não pode ter dúvidas daquilo que você quer. Porque se o recrutador tiver dúvidas, é porque essa comunicação não está clara. E se ela não está clara, muito provavelmente você também não está claro do que você quer. E na hora de chegar para uma entrevista ou na hora do mercado analisar o seu currículo, não vai dar certo no sentido em que muitas das vezes o tempo urge, os candidatos para as vagas que estão em aberto, e com essa concorrência toda e com esse número alto de candidatos para as vagas, o meu currículo tem que ser apelativo e o meu currículo tem que ser muito claro e muito objetivo na comunicação que ele transmite. Então, primeiro ponto, autoconhecimento. Tá claro até aqui? Vão me dando feedback aí, porque quero entender também se tem questões em relação, talvez a gente possa ir fazendo essa dinâmica a cada momento. Se vocês quiserem ir colocando questões, a gente já vai lapidando também. Essa live é para vocês e é para vocês que eu quero esclarecer também esse assunto que
traz tantas dúvidas todos os dias. Depois que temos então um objetivo claro e depois que nos conhecemos com base nesse autoconhecimento, com base na parte pessoal e profissional e com base nessa clareza e nessa definição, é importante partir dessa base para uma pesquisa de mercado. E essa pesquisa de mercado, dependendo do mercado que estamos falando, pode ser um país específico, podem ser 2 ou 3 países, pode ser uma região. Aqui, normalmente, nessas nossas lives, o foco é a Europa, mas há regras e boas práticas também que eventualmente podem ser aplicadas, replicadas em outros mercados. No entanto, aqui o nosso foco é mais a Europa. Dependendo dos países, é importante entender como, agora que eu tenho um objetivo claro e agora que eu sei o que eu quero e conheço a minha intenção, como é que eu posso pesquisar esse mercado muito mais até para entender aquilo que está acontecendo que pode me interessar e do qual eu tenho que ter conhecimento. Eu preciso entender como é que o mercado se comporta. Eu preciso entender o que o mercado pede. Para minha área e para aquilo que é o meu objetivo hoje, o tipo de vaga, o tipo de empresa, eu preciso conhecer. E é dessa forma que eu vou me aproximar desse mercado. A minha comunicação fica ainda mais clara e mais objetiva quando eu conheço a necessidade do outro. Isso é igual em todo tipo de situação e relações. Quanto mais conhecemos o ambiente que pisamos, mais assertivos somos, verdade? E mais diretos ao ponto conseguimos ir. Então, depois que você se conhece e sabe qual é o rumo que quer dar, a direção que quer dar a essa carreira, é hora de pesquisar. É hora de realisticamente conhecer onde você está pisando. Isso se faz através de pesquisa de vagas, isso se faz através de pesquisa de empresas, isso se faz através de pesquisa de profissionais, o chamado benchmarking, que nos permite entender quem naquele mercado está trabalhando com o tipo de vaga, cargo que queremos e como eles chegaram lá. Muitas vezes esse elemento é esquecido até, porque a gente não tem muito essa noção de que existem pessoas já exercendo essa vaga. Muitas vezes a vaga não está aberta porque o mercado pode estar no momento menos bom. Hoje a gente está vivendo um momento menos bom em alguns mercados particularmente e de uma forma geral, o mercado está numa baixa. Talvez aqui, nessa baixa, eu não vou encontrar o número de vagas que eu há uns meses atrás encontraria e posso não ter uma visão de mercado tão ampla só pela pesquisa de vagas. Então, vamos encontrar outras formas. Se hoje não há tantas vagas abertas para me dar uma noção daquilo que o mercado pode me oferecer, como é que eu posso chegar lá? Essa vaga pode não estar aberta, mas ela existe. Tem profissionais exercendo essa vaga no mercado. Ela só não está aberta, porque o mercado não está no momento propício. Amanhã ele abre e tudo volta a normalizar e a crescer num ritmo normal e eu preciso estar pronto. Então, como é que eu vou me preparar se eu hoje não tenho essa vaga aberta? É conhecendo e entendendo o que já existe hoje. Profissionais que você pode pesquisar no LinkedIn para ter como referência, entender onde é que eles trabalham, que empresas eles cresceram, quem é que deu oportunidade para eles lá atrás ou na mesma situação em que você está hoje, que cursos eles fizeram, que certificações eles tiraram. Tudo isso é um estudo de mercado, não só pelas vagas, mas também pelo contexto geral de empresas e de profissionais. E as empresas a mesma coisa. Se eu souber que tipo de indústria mais tem interesse, que tipo de ambiente profissional mais tem interesse, que tipo de contexto mais tem a ver com os meus valores que defini lá atrás, as minhas intenções e a minha forma de ver o mundo, digamos, e a vida de uma forma geral e as empresas de uma forma geral, o trabalho. Se eu sei que ela tem uma cultura que me interessa e que respeita alguns critérios que eu não abro mão, seja eles flexibilidade, liberdade, os critérios que você definiu lá atrás. E se isso está alinhado a mim, eu posso entrar num contexto pelo próprio contexto.
mais às vezes do que pela vaga. A vaga agora pode não estar aberta, mas se eu sei que aquele contexto mais cedo ou mais tarde eu posso entrar, entender o ambiente e logo começar a me desenvolver para a área que realmente faz sentido para mim, ok? Mas para chegar aí, eu preciso entender quais são esses critérios, seja pelos profissionais e pelos skills que eles estão praticando e pelas responsabilidades que eles estão tendo hoje nessa função, seja pelas vagas que eu encontro e que me dão um sinal, uma pista daquilo que são os requisitos técnicos, os requisitos comportamentais e as principais tendências, digamos assim, de cada vaga e daquele mercado. E é com isso que eu vou, usando esta amostragem, melhorar o meu currículo e a minha comunicação, tendo por base a minha história, mas focando no meu objetivo. E aqui se dá um match entre necessidade do mercado e o que você pode oferecer. É mais simples do que parece. Agora, é uma questão, obviamente, de saber comunicar. Uma vez que eu pesquisei as vagas, que eu pesquisei as empresas, que eu tenho pontos em comum claros, eu sei o que está acontecendo no mercado. Se eu vou entender a necessidade em detalhe e posso, através da minha experiência, através da minha comunicação no currículo, destacar os pontos principais que vão me aproximar dessas empresas, então é isso que eu vou fazer. Eu vou destacar estrategicamente no currículo e na carta de apresentação, já falaremos mais dela em detalhe, eu vou destacar aquilo que eu sei que o mercado vai precisar ver no meu currículo. As pessoas não adivinham e os sistemas não adivinham. Hoje trabalhamos muito com tecnologia no recrutamento. O sistema não adivinha se você tem ou não determinado conhecimento, se você não mencioná-lo. Então, há que ser objetivo, há que ser preto no branco. Se eu tenho esse skill, eu vou mencioná-lo. E é aqui que funcionam as palavras-chave. As keywords são muito importantes porque permitem que tanto o recrutador como o sistema cheguem a você de uma forma mais eficaz, com toda a inteligência artificial e com toda a inteligência analítica daquilo que é o filtro do currículo pelos sistemas, pelo software. É muito importante que essas palavrinhas-chave estejam destacadas no seu currículo e repetidas sempre que possível. Mas para eu saber quais são, eu vou usar a pesquisa certa, com a objetividade certa e com o público-alvo certo, que é o meu mercado de foco agora. A Liv pergunta, o que você acha dessas demissões em massa que estão acontecendo? Elas vão continuar? É o momento de arriscar? Olha, essa pergunta vem nessa sequência, né? Imagino eu dessa baixa de mercado. O mercado tem altos e baixos o tempo inteiro. Toda a vida foi assim, sempre será e continuará sendo, isso tanto na economia como automaticamente uma coisa implica a outra e o mercado de trabalho se ressente. A minha visão pessoal e daquilo que eu conheço e vejo no mercado e acompanho o mercado diariamente, regularmente, é que essas demissões em massa, a gente precisa ter uma visão muito racional e estratégica delas. É verdade, sim, para quem não acompanha tanto o mercado ultimamente, ou não está tão a par do que está acontecendo, existe sim, nos últimos meses vem acontecendo uma tendência de demissão em massa em algumas grandes empresas. Só que o que a gente não pode esquecer é que no início do ano passado, e daí até uns meses depois, foi uma contratação massiva na mesma proporção de que agora estão havendo demissões. O que eu quero dizer com isso é, se antes da pandemia estávamos numa tendência crescente, veio a pandemia, estávamos aqui, veio a pandemia e caiu. Depois da pandemia, começou a subir, subiu e overhiring, ou seja, as empresas contrataram muito. Veio uma crise, desceu. Na realidade, aquilo que desceu não foi ainda numa proporção tão negativa se a gente considerar que no início do ano existiu uma contratação muito grande. As empresas não pararam de contratar. Seria natural que qualquer obstáculozinho ou qualquer impasse fosse gerar algum tipo de demissão. No meu ver, estamos assistindo ao ajuste de contas, ou seja,
aquilo que foi contratado a mais está agora se equilibrando. E havia pessoas realmente que estavam ocupando lugares que talvez num time normal não fizessem sentido. Então, o que acontece no mercado de trabalho antes de travar, frear e ficar em pânico com o cenário? É importante racionalizar e entender que as empresas não vão parar de crescer. As empresas vão continuar crescendo. E o momento de arriscar é sempre. Na realidade, o que eu acho que tem que acontecer e acredito que você tem que fazer sempre é analisar caso a caso, como é óbvio, a sua situação hoje e entender se uma possível mudança faz ou não sentido face o seu cenário atual. Eu tenho clientes diariamente ou se recolocando, ou digamos, ou se colocando numa primeira vaga na sua área, ou trocando de emprego e recebendo 2 e 3 propostas, inclusive, para escolher para trocar de emprego. As pessoas continuam trocando de emprego. A mesma coisa que a gente está assistindo agora, assistiu na pandemia lá atrás. E foi claro, quem continuou trabalhando e continuou crescendo e continuou em frente, sem olhar muito para os lados e para trás, ou seja, com consciência do que estava acontecendo, mas também sem parar de crescer e sem parar de entender que as coisas iriam em algum momento retomar, cresceu, efetivamente. Cresceu. Eu tive vários clientes contratados na pandemia online, tudo remoto, né? Todo mundo estava entendendo como trabalhar remotamente e foi um período muito desafiador, muito desafiante para muita gente, mas as coisas não pararam. E da mesma forma que aconteceu aí, acontece agora. Quem para, acaba depois tendo um pouquinho mais de dificuldade de se recolocar, porque o trem não para, o trem continua andando. As empresas não vão querer falir, as empresas não vão querer parar de crescer. Então, a cada momento, isso acontece em todas as áreas e a economia é muito clara em relação a isso, é uma ciência social, como tal é afetada por fatores externos sociais. Tudo que acontece na sociedade impacta a economia. Por isso, altos e baixos vamos sempre ter. Isso é fato. E não eu gosto de pensar que se esse é o momento de mudar e há oportunidade para mudar e ela faz sentido para você, mude. Mude com a confiança e com a segurança de que você está fazendo tomando a decisão certa. Se esse é um momento em que não estão surgindo muitas oportunidades ou você ainda está entendendo o que está acontecendo, se prepare. Use o tempo de alguma forma, de forma útil e estratégica e se prepare. Quanto mais não seja, é um momento de planejamento, é um momento de preparar o próximo passo, porque quando o trem acelerar de novo, você não vai querer ficar para trás, certo? Então, no momento, o que pode acontecer é não ter uma oferta tão grande como em alguns meses atrás estávamos acostumados a ver. Pode ser que não. Não quer dizer que o mercado parou. Há muitas vagas sendo publicadas todos os dias e as empresas continuam contratando e crescendo e substituindo e as pessoas mudam de lugar e alguém tem que cobrir aquele posto, aquela função. Então, trabalho sempre vai ter e oferta sempre vai ter. Se é a sua ou não, depende daquilo que é o seu planejamento e a sua estratégia. Mas se fizer sentido, eu não vejo por que não arriscar. Agora, trocar o certo pelo incerto é sempre um cálculo. Não é pelo mercado estar em crise ou não que esse cálculo não tem que ser bem ponderado sempre, certo? Então, dependendo do momento, eu acho que dá pra segurar um pouquinho a onda e não tomar decisões demasiado precipitadas, mas se isso fizer sentido. Agora, se essa mudança for trazer benefício e aparentemente a troca for para melhor e você sente realmente que é o momento de dar esse passo, claro que sim. É sempre o momento de arriscar quando é para melhor e quando é para crescer. O que você tem hoje, você já sabe e cabe a você entender se isso te cabe e te satisfaz ou não. Agora, ficar no impasse, quando vai acabar esse impasse? Qual é a previsão? O que fazer nesse tempo? Você vai cruzar os braços e esperar que passe? Eu nunca acho que essa seja a melhor solução. Eu acho que ou você se planeja e prepara nesses momentos, ou então você tem a oportunidade e embarca.
porque o mundo não espera e as empresas também não. Agora, depois que a gente tem um entendimento do mercado, um conhecimento do contexto e da situação, é muito importante conhecer também as boas práticas de currículo e de carta de apresentação nesses lugares, ou cover letter nesses lugares. Na Europa, de uma forma geral, as práticas são comuns, não há muitas variedades, há algumas particularidades, mas de uma forma geral dá para trabalhar com uma base de boas práticas parecida. E é muito interessante que você entenda que hoje em dia, de uma forma geral, todo o sistema de recrutamento e processo de recrutamento está automatizado. Isso é a coisa mais certa e mais linear a todos os mercados. Partindo desse princípio, tudo que envolve máquina ou sistemas analisando seu currículo vai envolver inteligência artificial e vai envolver uma análise muito clínica. A máquina não deduz. Se for um humano analisando seu currículo e ele conhecer bem a sua área, talvez ele deduza. Se ele fez isso, talvez ele fez aquilo também. A máquina precisa do óbvio. Então a gente precisa alimentar, nutrir esse currículo com o óbvio. Com palavras que façam sentido para aquela vaga. Mesmo que você faça um currículo geral, adapte um currículo geral, melhore um currículo geral, chegou a hora de se candidatar para uma vaga específica, pega nessa vaga e usa para que você consiga, de acordo com ela, trazer a melhor informação possível e trazer a melhor comunicação e as melhores palavras-chave para que a máquina e depois o humano consiga perceber que você tem o perfil que eles procuram. No fundo, o que eles vão procurar é se você tem o que eles precisam para resolver aquele problema. E é nessa lógica que assenta a carta de apresentação. Muitas vezes existe uma dúvida geral de como escrever uma boa carta de apresentação. A forma como você escreve pode variar, dependendo da linguagem de cada pessoa, dependendo da comunicação, do estilo. De acordo com as boas práticas gerais, há sempre uma introduçãozinha, Dear Recruiter, ou o nome da pessoa se você tiver, se apresentar e depois então se apresentar a vaga que você está se candidatando, a empresa, né? Dar uma breve, se a vaga tiver alguma referência, algum códigozinho ali que dá a conhecer melhor e que está associada a essa vaga, fale dela também, porque tudo isso ajuda a localizar o recrutador. Agora, uma regra geral a todas e que eu acredito que vai mudar também a sua forma de olhar a carta de apresentação é olhar para a carta de apresentação como uma ferramenta que vai ajudar o recrutador a entender o que você está fazendo ali. Ou seja, em poucas palavras, a pergunta por trás de uma carta de apresentação é sempre: como você pode me ajudar a resolver o meu problema? Como é que eu posso acreditar que você vai me ajudar a resolver o meu problema? Por que você? Por que eu devo te contratar? Essa é a pergunta a que uma cover letter responde. E isso torna tudo mais fácil. Bom, fácil eu não sei, porque é uma questão de prática, mas torna tudo mais objetivo. A partir do momento em que você entende que a pergunta base de uma carta de apresentação, de uma cover letter é: por que eu devo te contratar? Ou melhor, como é que você pode me ajudar a resolver o meu problema? A sua resposta vai assentar muito mais em elementos objetivos e práticos e claros. Não vamos florear a cover letter, assim como não vamos, essa é de bônus, não vamos florear aquela perguntinha Why should we hire you? Ou por que eu devo te contratar? Porque a lógica é exatamente a mesma e todo mundo que floreia essas respostas acaba se perdendo em si mesmo. Começa a divagar, começa a viajar e perdeu o foco. E é no perder o foco que o recrutador perde o foco também e desconecta de você. E nesse momento de desconexão, você perdeu a atenção dele. Então, para manter a atenção do recrutador, seja lendo, seja te escutando, você precisa ser objetivo, você precisa ser claro, você precisa ser direto ao ponto.
E para isso precisamos saber o que queremos dizer, o que temos que dizer. Então lembre-se disso, uma cover letter responde sempre à pergunta: como você pode me ajudar a resolver esse problema? E a resposta vai assentar em 3 pilares-chave. 1. Competências técnicas. 2. Competências comportamentais. 3. Motivações, seja pela vaga, seja pela empresa. O que te motiva a estar ali? O que te cativou naquela empresa, naquela vaga? E é com essa lógica que toda a carta vai ser escrita. Ao longo da minha experiência, eu fui desenvolvendo, nos últimos anos, eu venho desenvolvendo a minha experiência. Claro que isso vai depender se você tem um perfil mais júnior, mais sênior. Obviamente, vamos ter que sempre adaptar essa comunicação. Venho desenvolvendo a minha experiência na área X, na qual, ou onde tive a oportunidade de adquirir essa experiência. Durante a minha vivência na empresa X ou nas empresas X e Y, tive ou desenvolvi essa habilidade, o que fez com que eu tivesse ou ganhasse ou adquirisse o expertise na área X ou na habilidade Y. E aqui eu estou literalmente pegando no que a vaga me dá, que é a sua ferramenta-chave, é a sua bússola, na verdade, para tudo, do início do processo até a entrevista. Eu tô pegando no que a vaga me dá e eu tô encaixando, não literalmente, mas com algumas palavras-chave e as ideias centrais da vaga, eu vou encaixar essas ideias na minha resposta da cover letter. Porque quando o recrutador ler, ele precisa entender que há uma identificação, há uma relação. E que eu não estou falando à toa. Ele precisa entender que aquela carta foi feita para ele. Por isso, minha gente, não faça uma carta única para todas as empresas. Isso não existe. Existe um template, existe um layout geral, existe uma boa prática de comunicação geral da cover letter, mas você não pode ter uma cover letter, uma carta de apresentação para todas as empresas, porque isso não é funcional. Cada empresa vai ter a sua demanda, vai ter a sua necessidade, cada vaga vai pedir um skill set diferente. E se você vai enviar uma cover letter para todas, você não está falando com nenhuma. Então, a empresa precisa sentir que você está falando com ela. E os motivos que você dá nessa carta de apresentação precisam ser para ela. E aí, depois dessa parte de competências técnicas e em seguida comportamentais, eu vou, então, dizer por que eu estou ali. I'm currently looking for, estou no momento procurando uma oportunidade numa empresa que, ou num ambiente que, e eu começo a descrever, não literalmente mais uma vez, mas pegando ideias do site da empresa, do que eu conheço da empresa por indicações que eu tenha, por pessoas que eu conheça lá. A própria vaga muitas vezes dá muita informação sobre a empresa, sobre aquilo que a empresa é, sobre aquilo que a empresa pode te dar. Muitas vezes as vagas passam mais tempo falando da empresa do que da própria vaga. Então aproveita essa informação para jogar a seu favor e fazer uma ótima cover letter. Mas sempre com essa lógica, eu vou responder a questão por que eu posso ajudá-los, por que eu posso ajudar a resolver o problema deles. E assentar naqueles 3 pilares. Isso acho que vai mudar o chipzinho a partir de agora e fazer com que você seja muito mais objetivo, muito mais linear, muito mais assertivo na sua comunicação. Desde o currículo, cover letter, entrevista, toda a comunicação tem que ser muito assertiva. Realmente o foco e eu diria que a palavra-chave de uma boa entrevista, além do autoconhecimento e além de você saber porque que realmente você está ali, é ser assertivo, é entender o que eu quero com isso, onde é que eu quero chegar. Eu começo a falar uma resposta, eu ouvi uma pergunta, eu começo a dar uma resposta, onde é que eu quero chegar? O que eu quero com essa resposta? O que eu quero dizer? Porque se isso não acontecer, você realmente se perde a atenção de quem está te ouvindo. E aí, acabou, né? Não, pode recuperar, mas vai exigir um pouquinho mais de esforço. Se a gente pensar numa cadeia, fechando aqui essa ideia de cover letter, de
currículo. Claro que eu falei há pouco que a cover letter deve ser uma para cada empresa, mas é claro que dependendo do tipo de vaga que você está aplicando, dependendo da empresa que você enviou o currículo, dependendo como você já tem uma seletividade e uma estratégia muito clara e definida, vai chegar um momento em que a comunicação não vai ser tão diferente assim, ou seja, o tipo de vaga que você está vendo vai acabar sendo muito parecida. Então você pode ter um template mais geral de uma carta de apresentação que facilita a sua vida, e de umas para as outras vai mudando pouca coisa. Agora, é importante sempre entender realmente para qual empresa eu estou enviando essa carta e para qual vaga eu estou enviando essa carta, porque as necessidades vão mudar de vaga para vaga. Mesmo que o título pareça igual, a necessidade específica dela é diferente. Numa cadeia, a carta de apresentação vem sempre como aquele teaser, aquele atrativo inicial que a pessoa vai olhar e vai pensar, quero ler mais. E aí ela vai para o currículo. Então, numa cadeia temos cover letter, currículo. O currículo vai te chamar para entrevista, então precisa comunicar claramente quem você é, porque é no currículo que a pessoa vai saber se vai ou não querer te chamar para uma entrevista. E, por fim, a contratação. Essa é a cadeia. Ah, Rita, mas quase ninguém lê cover letter. Será que ainda precisa enviar cover letter? Se te pedirem, sim. Se não pedirem, não. Agora, se pedirem, sim. Porque pode até 90% das pessoas não ler cover letter. Mas aqueles 10 que vão ler, precisam ler uma boa cover letter. Porque se eles leem uma cover letter generalista ou uma cover letter sem qualquer esforço, é a porta de entrada ou a porta de saída de um processo seletivo. E isso é verdade, pode realmente entrar numa espiral que eu posso ter a sorte de ninguém lê-la se eu não aplicar muito esforço nela, mas também posso ter o azar de cair nas mãos de alguém que realmente dá valor àquela ferramenta e ainda é tudo, né? Faz sentido? Da minha parte, hoje, eu queria trazer um pouco essa visão, claro que dependendo a layouts e a formas aí de expressar a comunicação no currículo diversas, e não há um layout único de currículo, isso é treta, não existe isso. Há muitos layouts possíveis, há muitos currículos possíveis. O importante é você ter uma comunicação fluida, uma comunicação sem muita forma e muitas florzinhas, porque antigamente a gente dava muito mais importância à estética num currículo, né? A gente perdia horas fazendo um currículo no sentido de colunazinha, iconzinho, e o skill tem que ser uma barra e eu vou pôr a barra. Hoje em dia, isso só te prejudica, porque se o software analisa o seu currículo, quanto menos bagunça naquele currículo, melhor o software vai lê-lo. Então, quanto mais fluida é a comunicação, quanto mais verticalizada é a comunicação, mais probabilidade você tem de o software ler eficazmente o seu currículo. Muitas vezes também a questão do formato, eu devo enviar do arquivo, devo enviar em Word, em PDF, nunca envie em JPEG, pelo amor de Deus, porque nunca vai ser lido esse currículo. Mas entre PDF e Word, sinceramente, hoje em dia a diferença é pouca. A única vantagem de enviar em Word é que para agências de recrutamento, e eu já trabalhei nelas, conheço o ambiente, é muito mais fácil para o recrutador analisar ou trabalhar, na verdade, o seu currículo se ele estiver em Word, porque normalmente as agências têm uma política de envio para empresas, de currículo para empresas, que vai no próprio layout da agência. Então, se ele estiver em Word, facilita mexer nesse currículo. E é a questão da conversão, porque ele vai mexer no currículo, ele tá em Word. Se ele quiser converter, ele converte, gente. Tem formas de converter o currículo para Word fácil, por isso não é por aí. O que importa é estar acessível, estar fácil e rápido do processo continuar. Quanto menos empecilhos, quanto mais smooth o processo inteiro, desde o início até o fim, e uma chamada para entrevista, melhor, porque é na otimização que a gente ganha muitas vezes no processo seletivo, ou que
chega primeiro do que outros candidatos porque está acessível. Então, quanto mais acessível, quanto mais rápido, quanto mais facilidade houver nessa comunicação e nesse relacionamento com o recrutador, melhor para você também. Ok? Alguma pergunta em relação a isso? Alguma coisa que vocês gostariam de explorar que não foi explorada? Alguma questão que vocês queiram trazer aqui? Aproveitem. Se tem alguma coisa assim mais específica. Caso contrário, eu vou continuar postando muita informação por aí não, aqui no Instagram e nos outros canais também, sobre currículo, sobre cover letter, sobre LinkedIn, sobre todas as ferramentas de úteis para a carreira, sobre todos os temas úteis para a carreira, e podem sempre me acompanhar também. Podem deixar sugestões, tem muita gente aqui que eu conheço, tem pessoas que eu estou no processo de conhecer, tem outras que eu não conheci ainda no sentido mais pessoal, mais profundo. Então, deixem as opiniões de vocês e as sugestões e a gente vai trazendo aqui o que for também agregando valor e respondendo às dúvidas de vocês. Pronto, ótimo. Eu é que agradeço também por esse momento. É sempre bom partilhar e é sempre bom poder esclarecer também algumas questões que às vezes são aquele bloqueiozinho que já esclarecido já permite a gente pelo menos ganhar um pouco mais de confiança no processo, né? Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Se não há dúvidas, perguntas, fico feliz de ter pelo menos chegado aí um pouquinho mais de insights até vocês e obrigada também por estarem acompanhando. É quase meia-noite aqui. E aí, quem está no Brasil também já começa a ficar tardinho, então muito obrigada. Ficamos em contato, proximamente já nos veremos aí regularmente. Quem tem acesso direto a mim está sempre à vontade, estou sempre à disposição. Quem não tem ainda, os canais estão abertos e disponíveis nas redes e na bio tem lá também o acesso ao meu WhatsApp, aos meus canais mais diretos. Fiquem à vontade e será sempre um gosto conversar com vocês. Um abraço, boa noite e até uma próxima.